Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre a demonstração do resultado de exercício, né? Que é mais uma das demonstrações que a gente encontra para a gente analisar as nossas empresas. Então, o que a gente vai entender com essa demonstração? A gente vai entender como que a empresa está gastando o seu dinheiro, né? Com as atividades dela, as receitas que ela está tendo e o lucro final que ela vai ter. Bom, vamos seguir por aqui. Antes de mais nada, como sempre, a gente vai fazer o nosso aviso legal, que as opiniões aqui contidas elas não necessariamente representam a verdade, que é um material meramente informativo, então procure se informar melhor, ok? Quais serão os tópicos que a gente vai ver? Do top line ao bottom line, as receitas, as despesas e custos. Aí a gente vai ver a estrutura da nossa demonstração e depois falar brevemente sobre os impostos. Bom, começando do top line ao bottom line, né? A DRE ela é elaborada junto ao balanço patrimonial. Então, no momento que eu faço uma, eu estou fazendo a outra ao mesmo tempo. Ela representa as operações realizadas pela empresa durante um período. Como eu tinha falado, a gente vai ver as operações que ela fez, o que ela teve de ganhos, o que ela teve de despesas e custos. A sua finalidade é apresentar o resultado econômico do empreendimento. Nela é apurado o lucro e o prejuízo. Então, ó, a gente tem as nossas receitas menos os gastos, vai ser o nosso lucro ou prejuízo. Bom, dando sequência então, começando pela receita, obviamente, o que ela é? Ela é a entrada de elementos para ativo. Então, tudo que entra para o meu ativo, eu chamo de receita. Né? Ela pode derivar do core das operações, né? Do que a minha empresa é destinada, de juros sobre depósitos, eu posso fazer empréstimos, e aí eu ganho dinheiro, né? Quer dizer, eu empresto dinheiro para o banco investido, e os títulos de aluguéis ou outras origens, até mesmo quando a gente diminui algum passivo que a gente tem na nossa empresa. Bom, geralmente a gente começa com a receita bruta, né? Então, o que ela é? É o valor total da nota fiscal, a fatura dos produtos entregues ou serviços prestados. Né? E aí, dando sequência na nossa DRE, a gente vai ter as deduções, impostos sobre vendas ou descontos incondicionais. Então, é o valor das vendas que foi devolvido pelos clientes por qualquer razão, impostos que a gente pagou, algumas deduções. E aí, a gente vai ter a nossa receita líquida das vendas, né? Que a nossa DRE começa com essa linha aqui, da receita líquida de vendas. Então, o que ela é? É a receita bruta subtraída das deduções e impostos sobre a venda. Então, a nossa DRE sempre vai começar nessa linha aqui. Bom, agora falando das despesas e custos, o que são? Primeiramente, a gente vai falar o que são os gastos, né? São o consumo de bens e serviços que afeta direta ou indiretamente a empresa e ela ajuda a produzir receita, como eu escrevi aqui. É um gasto que ele é destinado para quê? Para a finalidade da gente conseguir algum tipo de receita na nossa empresa, tanto direta quanto indiretamente. Vamos explicar, vai ficar claro sobre isso. Bom, começando pela despesa, o que é? São gastos realizados relacionados ao que? A administração da empresa e o comercial. Então, esses gastos eles não colaboram diretamente para gerar novos produtos, nem mercadorias ou serviços, e são gastos que estão ligados diretamente ao objetivo final do negócio. Mesmo eles não sendo a operação principal da empresa, eles estão ligados indiretamente à empresa. Agora falando dos custos, o que são os custos? São os gastos atrelados à atividade fim, ao nosso core da empresa. Então tudo que é gasto para levar o produto e serviço ao ponto de venda é um custo. Despesas e custos, eles são processados, né, na nossa demonstração pelo regime de competência. Relembrando o que é o regime de competência, eu faço a compra, independente do dia que aconteça, se eu fiz parcelado ou não, vai estar lá o valor que foi pago e não o valor que foi
foi dividido, caso foi parcelado, algo semelhante a isso. Bom, então, falando um pouco, né? Elas afetam direta e indiretamente, como a gente falou. Indiretamente são as despesas, diretamente os custos. Os custos a gente usa para levar o nosso produto fim ao nosso cliente. E as despesas já são alguns gastos que a gente tem, né, dentro da nossa empresa, por exemplo, para administração, manter o pessoal, salários, que sem eles a gente não ia produzir os custos, né, para nossa empresa. Então são duas linhas totalmente diferentes, as despesas e os custos. Bom, agora vamos mostrar um pouco a estrutura da DRE, como que funciona. Ela é dividida em blocos. Então a gente tem a nossa receita, lucro bruto, lucro operacional, lucro antes de imposto de renda e contribuição social, e a nossa bottom line é o lucro líquido. Bom, vamos começar aqui, ó. Como eu disse, vamos falar da receita. A DRE ela sempre começa com a linha da receita líquida já. Então, da receita bruta, muito provavelmente a gente não vai ver na demonstração de resultado de exercício. Ela começa assim, ó, receita bruta, aí a gente vai descontar devoluções, vai fazer o desconto de descontos incondicionais, vai subtrair também os impostos sobre a receita, e aí a gente vai chegar na nossa receita líquida. Chegando na nossa receita líquida, aí a gente vai apurar o nosso lucro bruto. O que é o lucro bruto? É a diferença entre a venda e os custos. Quanto maior o lucro bruto, maior é a remuneração de gestores. A gente já vai entender o porquê que eles são remunerados a partir disso. Remunera o governo e sócios em forma de dividendo também. Bom, passando rapidamente por aqui só para te ver, né? Descontou esses três fatores, né? Chegamos na nossa receita líquida. E aí agora a gente vai descontar tudo que é um custo de venda, que aí a gente vai chegar no nosso lucro bruto. Chegando no nosso lucro bruto, a gente vai apurar o nosso lucro operacional, que são as despesas operacionais, são tudo destinado aos custos para manter a nossa operação. Então, com administração, com salários, com o pessoal, material de escritório, com as vendas, financeiras, gastos relacionados para manter a operação, como eu escrevi aqui. Então, todos os gastos que a gente usa para manter a nossa operação, a gente vai colocar abaixo do nosso lucro bruto, que são as despesas operacionais. Então, dando sequência, né, a gente pode ver que vai descendo e vai descontando para a gente chegar no nosso lucro líquido. Então, tem todos esses descontos, os custos de venda aqui, a gente tem o nosso lucro bruto, e aí a gente descontou as despesas operacionais, a gente chega no nosso lucro operacional. Chegando no lucro operacional, o que a gente vai apurar depois? O lucro antes de IR e CS, o lucro antes de imposto de renda, né? Então, receitas e despesas não operacionais, elas vão entrar aqui. Então, pode ser um ganho ou perda na venda de imobilizado, um lucro ou prejuízo em algum investimento financeiro que a empresa esteja fazendo. E aí, ó, dando sequência, a gente vê que vai descendo. Então, o que a gente pode ver, ó, partindo do lucro bruto que a gente parou, a gente desconta as despesas operacionais, a gente chegou no nosso lucro operacional. Aí a gente subtrai despesas operacionais e adiciona receitas não operacionais também. Aqui entram os gastos, né, e receitas que não são ligados à nossa operação da empresa. Então eles vão entrar aqui e aí a gente vai chegar no nosso lucro antes de IR e a contribuição social. Chegando nisso, a gente vai apurar a nossa última linha, que é o nosso lucro líquido ou prejuízo líquido, né? Que é o resultado final da empresa. Então, depois de passar por todos esses fatores, chegamos no nosso lucro antes de IR, o que a gente faz? A gente paga, geralmente a alíquota de imposto de renda é de mais ou menos 34% aqui no Brasil. A gente pagou os nossos impostos aqui, a gente pagou as participações nos lucros, né? E algumas debêntures, eventuais debêntures que nós podemos ter. E aí a gente chega na nossa linha final, que é o lucro líquido. E algumas demonstrações
elas já dão o lucro líquido por ação também. Então é muito interessante. A gente pode ver que a nossa bottom line é o lucro líquido, é o que nos interessa, que tenha lucro líquido, né? Não que tenha prejuízos consecutivos. Agora, aqui tem uma imagem de como que a gente vai encontrar uma DRE, né? Ó, receita bruta de vendas e serviços, aí a gente vai fazendo os descontos, chegamos na nossa receita líquida, tem os nossos custos para produzir os nossos bens e serviços, então a gente chega no nosso resultado bruto, que é o nosso lucro bruto, né? E aqui, ó, aí a gente desconta despesas, né? E adiciona receitas que a gente possa ter aqui no meio desse período. Então a gente desconta despesas gerais e administrativas, despesas com vendas, algumas receitas financeiras que entraram, né? A gente pode ter feito aplicações financeiras no mercado, algumas despesas financeiras também, os juros sobre capital próprio que a gente pode pagar aos nossos sócios, outras receitas operacionais, outras despesas operacionais, e aí a gente chega no nosso resultado antes de IR e contribuição social. Aí a gente paga a nossa contribuição social e a gente chega no resultado líquido antes das participações e contribuições. É aqui a gente desconta, caso a gente vá pagar dividendos, né? E aqui a gente chega no nosso lucro ou prejuízo líquido do exercício e no nosso lucro por ação, na linha final. Agora falando dos impostos, o que são os impostos? Todas as nossas empresas aqui no Brasil, elas pagam impostos, não somente pessoa física, mas a pessoa jurídica também paga. Então, o que ele é? É um montante destinado ao governo. Impostos eles servem para financiar os serviços públicos, como a educação, a saúde e a segurança, na tese, né? Os tributos, o que eles são? Eles são divididos por esferas. A gente tem a esfera federal, a esfera estadual e municipal. Bom, vamos começar pelo IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica, que ele incide sobre empresas e as organizações que têm algum tipo de renda. Então, toda empresa que tiver renda vai ter que pagar o seu IRPJ. Aqui. E aqui tem a nossa contribuição social no lucro líquido, que é o que? É um tributo federal que incide sobre todas as empresas domiciliadas no Brasil. Então, todas pagam o CCLL também. E agora a gente tem o COFINS, que ele é o que? É a contribuição social para financiamento da Seguridade Social. Nome bem comprido. Eles são contabilizados sobre a receita bruta do lucro presumido ou sobre o valor agregado no lucro real. São dois regimes que a gente pode ter as nossas empresas: o lucro presumido e o lucro real. Bom, mais outros impostos que a gente pode pagar: é o imposto sobre os produtos, que é o IPI, produtos industrializados; ICMS, que é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Tem também o ICSS, que é o imposto sobre serviços sobre qualquer natureza, né? Então existe uma gama muito grande de impostos aqui. Então, para a gente relembrar alguns fatores aqui, a DRE ela é composta por três partes, né? As nossas receitas, as nossas despesas e custos, e o lucro e prejuízo líquido. São essas três linhas. Bom, a receita líquida vai ser tudo que entra para a empresa, subtraído, né, das devoluções, impostos e alguns descontos que a gente pode dar para os nossos clientes. Aí a gente chega no nosso lucro bruto, depois da receita líquida, que é o que? A diferença entre as vendas e os custos para fazer a mercadoria. E aqui a gente já consegue fazer alguns cálculos, por exemplo, de margem. A gente pode pegar o nosso lucro bruto, dividir pela nossa receita líquida, a gente chega na margem bruta. Dando sequência, a gente vai chegar no nosso lucro operacional, que são as despesas associadas à operação da empresa, né? O nosso core da empresa. Mesma coisa aqui, a gente pode fazer o lucro operacional dividido pela receita líquida, a gente chega na nossa margem EBIT, que o EBIT é a mesma coisa que lucro operacional, ok?
E por fim a gente chega no nosso lucro líquido, que é a nossa última linha da DRE, e nos mostra quanto que a empresa gerou no exercício. De fato, a gente pode fazer também as margens líquidas aqui, a margem líquida da empresa, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Bom, agora antes da gente terminar aqui, a gente vai para a internet aqui que eu vou mostrar como é que funciona. Por exemplo, eu peguei essa companhia aqui, que é a Arezzo, de vestuário, e aqui a gente tem muitas informações no site dela. Vai ser essa cara mais ou menos. Então, se vier aqui em informações e clicar em demonstrações financeiras, a gente vai chegar aqui, ó, ITR do terceiro trimestre de 2022, que no momento que eu estou gravando, essa é a última demonstração que a gente consegue colher. Então, abrindo ela aqui, a gente já viu como que funciona uma demonstração e como é padronizada, então todas as empresas têm uma demonstração parecida. O que a gente vai fazer? Eu já dei uma olhadinha antes de começar e a gente vai achar a nossa DRE na página 16 dessa demonstração. E tá aqui, ó, a demonstração do resultado. Tá em milhares de reais, então agora a gente vai dar uma passada rapidinho aqui, explicando alguns pontos. A gente pode ver, ó, que já começou na nossa receita líquida, né? Então, ó, receita de vendas e bens e serviços. Nós tivemos um bi aqui de receita, né? Entrando, que é muito bom comparado ao o exercício do ano anterior. A gente teve aqui, ó, 777 milhões, né? Então subiu quase 400 milhões aqui na nossa receita. Vamos ver os custos agora. Nossos custos aumentaram de um ano para o outro, como a gente pode ver, ó. Pode ver. Vamos dar uma olhada aqui, enquanto que a gente pode olhar também aqui, ó. A gente vê do 1º dia de janeiro de 2022 ao 30/9. Então a gente consegue ver 3 trimestres aqui, 9 meses das informações. A gente pode ver que a gente teve um crescimento. Vamos ver o nosso resultado bruto aqui. Em comparação, fazendo uma análise aqui horizontal, né? A gente vê que teve diferença, né? Um aumento aqui de 200 milhões, basicamente, de comparado trimestres a trimestres. As nossas despesas e receitas operacionais, a gente pode ver que teve um desconto aqui de 400 milhões, despesas com vendas 300 milhões, despesas gerais e administrativas, despesas com o pessoal, né, da nossa empresa, a gente teve 78 milhões. Outras receitas operacionais entrou aqui, ó, 5 milhões para nossa companhia. A gente pode ver as notas explicativas para entender o que é isso aqui. Outras despesas, teve algumas despesas aqui, ó, de 6 milhões. A gente vê agora o nosso resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Então a gente teve aqui, ó, o nosso lucro operacional de 127 milhões no período, né? Aí, dando sequência, nosso resultado financeiro aqui, que descontou mais 9 milhões. Receitas financeiras entrou 25 milhões. Provavelmente de clientes que pagam a prazo aqui. Receitas financeiras aqui, dando só sequência, né? A gente tem as variações cambiais, porque essa empresa ela vende para fora do país também, então entrou mais 4 milhões. Tivemos algumas despesas financeiras de 34 milhões aqui, né? Incluindo deixa eu arrastar aqui para o lado, agora fica melhor para a gente entender. Nossas despesas financeiras são 34 milhões e aqui mostra quais são cada despesa, né? As variações cambiais, 8 milhões e despesa financeira em si, 26 milhões. Agora, mostrando o nosso resultado antes de tributos sobre o lucro, né? A gente teve 117 milhões. Então,
vamos abaixando, né? Nós pagamos o nosso imposto, né? Basicamente 34%, como eu havia dito. Aí a gente tem o que a gente pagou de impostos correntes e diferidos que a gente adiou aqui, ó. Então a gente teve 1 milhão de impostos que a gente adiou para pagar. E aqui está o nosso resultado líquido das operações continuadas, né? Então está aqui o nosso lucro e o prejuízo no período. A gente teve um lucro de 101 milhões nesse período. E como eu falei, a gente pode pegar e olhar aqui, ó, que a gente tem o nosso lucro líquido por ação, foi de 0,91 centavos por ação no período. No ano foi de 2,90, né, nos 9 meses, perdão, 9 meses. Para a gente não precisar calcular à mão as nossas margens, porque isso dá trabalho, a gente pode entrar aqui num site como esse, o Status Invest, para a gente olhar as margens da empresa. Então a gente põe aqui. Então, ó, se a gente descer aqui um pouquinho no site, a gente já tem algumas informações financeiras e aqui tem algumas margens dela. A gente tem uma margem bruta de 53%, uma margem EBITDA de 16%, né, adicionando depreciação e amortização, uma margem EBIT aqui, que é nosso lucro operacional de 13%, e a margem líquida, o que sobra para a gente, só pagando aqui o que sobra para a gente, né, acionistas, 10,3% de margem. Então, nós podemos fazer por esse método ou pelo método antigo, né, que é chegar aqui e fazer o cálculo, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, rapidinho. Deixa eu abrir a minha calculadora para a gente fazer esse cálculo. Por exemplo, vamos fazer só um, para o nosso vídeo não ficar muito grande. A gente pode chegar, cadê? Lucro. Vamos pegar essa informação aqui, que é o nosso lucro líquido. A gente põe na nossa calculadora aqui, Ctrl V, dividido pela nossa receita de vendas aqui, ó. A gente pega e copia, trazendo a nossa calculadora para cá, dividido por isso aqui. Deu um Enter. Agora a gente faz vezes 100 para chegar nesse nosso cálculo. Está dando uma margem de 8,93%. Aí a gente pode ver que aqui deu 10, então deu algo parecido. Talvez existe algum dado que não esteja batendo, talvez pegou de exercícios anteriores, né, para fazer o cálculo. Então, basicamente é assim que a gente faz o cálculo na prática. A gente pode fazer mais um aqui para a gente entender. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer o nosso lucro bruto aqui. Resultado bruto, a gente teve 600 milhões no período. Então a gente pode fazer aqui 600 milhões dividido por 1 bi, como está aqui. Agora a gente dá um igual, 0,52, faz vezes 100 para a gente transformar em porcentagem. Chegamos a uma margem de 52,83. E aqui tem quanto? 53,58. A gente pode ver que está muito próximo. Então a gente pode pegar por aqui, ou então a gente faz desse modo antigo mesmo para saber as margens. Então pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau!